Peço perdão para meus amados irmãos. Infelizmente eu estou com pouco espaço, né? Nos meus celulares, no meu dispositivo da gravação. Eu até comprei, né? Adquiri um computador, né? Para me estar gravando nossos vídeos, as nossas lives, mas ainda estou com um problema, com certa dificuldade, porque tá faltando alguns ajustes e eu não estou conseguindo gravar vídeo pelo computador. Mas todos esses impedimentos, eu creio que em breve, aliás, eu creio que já caíram por terra em nome de Jesus. Em breve, eu vou estar, sim, fazendo lives ao vivo, com uma estrutura melhor, né? Diretamente do computador, com webcam, podendo falar com vocês ao vivo. É muito melhor, né, meus amados irmãos? E aí, como eu tô com pouco espaço, acabou que cortou o vídeo. E como a mensagem ainda não terminou, eu tenho que dar continuação. Eu peço que todos, que estão chegando nesse vídeo, que não assistiram a primeira parte, primeiramente, volte e assista a primeira parte, porque o Senhor certamente vai falar no seu coração. Amém? Então, dando continuidade, Davi, ele, aleluia, fala assim para nós no versículo 5, os que são perseguidos olham para ele, para quem? Para o Senhor, e se alegram, e eles nunca ficarão desapontados. Ou seja, bem-aventurado é eu e você que está aí do outro lado, que passa por um momento difícil, de aflição, de momento de dor, momento de sofrimento, momento de decepção, momento de provação, de deserto. Mas daí você pode estar se perguntando, mas irmã Leandra, eu não posso viver minha vida assim, desta forma, sofrendo. Mas saiba que se é uma aprovação da parte de Deus, é algo que o Senhor está concedendo que você passe, para depois Ele te aprovar, para depois Ele te abençoar. Agora, muitas das vezes, também são o próprio agir do inimigo, para fazer de tudo, para te tirar da presença do Senhor, porque Ele sabe que você é um escolhido de Deus, que grande é o que o Senhor quer fazer através da tua vida. Porque o inimigo ele não vai perder seu tempo com pessoas que não querem nada com Deus. Ele, sim, vai cair em cima daqueles que dão dor de cabeça para ele. Ou seja, que além de se conservarem servos de Deus, servos, né, que fazem a vontade do seu Senhor, ainda eles anunciam, eles fazem o querer a vontade de Deus e eles propagam, eles compartilham. É desses que o inimigo, ele tem medo. Na verdade, o inimigo, é esses que o inimigo vai afrontar. É esses que o inimigo vai fazer de tudo para os desanimar, para os parar, para os vencer, fazer com que eles venham retroceder, para que eles venham negar o sacrifício do nosso Senhor Jesus lá na cruz. Por isso que é importante que nós, servos de Deus, tenhamos uma vida de comunhão com Deus, de consagração com Deus, de santidade com Deus. Porque quando nós nos consagramos, nós dedicamos parte do nosso tempo, do nosso dia, para louvar a Deus, né? Para orar a Deus, para meditar na sua palavra. Mas só que para nós ter uma vida de santidade, nós temos que fazer isso continuamente. Ou seja, sermos firmes e constantes. Todos os dias nós devemos praticar isso. Não somente hoje eu oro, hoje eu jejuo, hoje eu leio a Bíblia, mas amanhã não teve resultado, eu não faço mais. Não. E está cheio de crentes cristãos covardes que fazem desta forma. Essas pessoas, certamente, eles estão mais de olho no benefício que o Senhor pode lhe dar nesta terra. E o próprio apóstolo Paulo nos fala que quão miserável é um homem que somente espera em Deus aqui, né, nesta terra. Porque o Senhor tem muitas riquezas, muitas, né, bênçãos inefáveis, coisas extraordinárias que não se pode falar, expressar, para conceder para os seus servos, mas para aquele que permanecer fiel até o final. Porque do que adianta, muitas das vezes, buscar a Deus? Tem muitos hoje. A grande maioria busca a Deus por algo em troca. Infelizmente é assim, meus amados irmãos. Sempre querem algo que Deus possa lhe oferecer. Ou seja, buscam por bens materiais, buscam por uma cura, buscam por
para que Deus venha salvar seu casamento, buscam a Deus só no momento difícil, no momento de dificuldade, mas depois, simplesmente, eles viram as costas para Deus, ou seja, eles não querem fazer, ou seja, viver na obediência, eles não querem abrir mão, renunciar o mundo para poder viver somente para o Senhor. E aí que está o problema. Essas pessoas, Deus já sabe, porque Deus conhece tudo, né? Deus já sabe de tudo, da intenção do coração de cada um. E a Deus nós não podemos enganar. E de Deus ninguém se zomba. Então não adianta você que está aí do outro lado, se você está buscando a Deus desta forma, pode se consertar, pode se converter novamente, pode se humilhar, se arrependa hoje mesmo, enquanto há tempo, enquanto há chance, enquanto há vida para você. Porque o Senhor, Ele não vai te aceitar. Deus, Ele não aceita o homem e a mulher de qualquer maneira, não. Temos que renunciar, sim. Temos que abrir mão deste mundo, sim. Não podemos se nos igualar como o mundo vive, não. Porque se nós vivemos como o mundo, do que valeu o sacrifício na cruz do Calvário? O Senhor, Ele derramou do seu precioso sangue para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então, nós temos que valorizar o sacrifício do nosso mestre amado Jesus. Quando nós viramos as costas para Deus, ou seja, quando não renunciamos, quando nós somos filhos rebeldes, desobedientes, nós estamos negando o sacrifício vivo do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. E nós não podemos continuar desta forma. O próprio Davi já dizia. Ele falava do seu Senhor, do Senhor que servia o seu Senhor. Ele já falava de Jesus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas irmã Leandro, Davi, ele pecou, mas ele se arrependeu verdadeiramente de todo o seu coração. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós não continuamos na vida de erro e de pecado. O Senhor, Ele não está condenando você que está aí do outro lado. Se você tem vida ainda, você tem o fôlego de vida, você tem a chance, sim, de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Eu e meus irmãos que estão a cada dia se aproximando mais de Deus, não somos melhor que você. Não pense desta forma. Nós somos como você. Nós também necessitamos das misericórdias do Senhor a cada novo dia, da sua compaixão, da sua graça, para prosseguir. Mas nós também temos que ser conscientes que nós temos que fazer a nossa parte. Então vamos dar continuidade. Eu, um pobre sofredor, gritei e o Senhor ouviu e me livrou das minhas aflições. Ou seja, Davi era humilde o suficiente para reconhecer que ele não era nada sem o Senhor. Quando falamos de pobre, aqui não estamos falando de pobreza, daquele que tem mais dinheiro, daquele que tem menos, daquele que não tem o que... Não, meus amigos. Está falando do pobre, humilde. Se refere ao humilde. Coração quebrantado. Aquele que não acha que é melhor que ninguém. Porque ele sabe que ele não é melhor que ninguém mesmo. Pode ter uma pessoa que tem bens aqui nessa terra. E ele é pobre, ele é humilde. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Pode ter, mas são exceções. Mas existe. E são esses que vão herdar a salvação eterna. Porque só herdarão a salvação eterna, só vão morar com o Senhor lá na glória aqueles que estiverem aptos. Não é de qualquer forma, não. Aí Davi fala mais. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. E não vão pensar vocês que o que Davi estava passando era algo assim, uma aflição, como hoje nós passamos. Era algo muito forte. Não que eu esteja diminuindo o que os servos de Deus passam. Tem gente que passa grandes perigos, assim como Davi passou. Porque o perigo que Davi estava passando quando ele escreveu esse salmo era um perigo eminente, um perigo real. Não era nada de dentro dele. Porque muitas das vezes nós temos sentimentos contrários, mágoas, rancor, raiva em nosso coração. Nós alimentamos, né? Ira, algo que foi feito para nós, que nós achamos que não foi o certo, que agiram. Muitas das vezes nós estamos angustiados, nós estamos decepcionados com alguém. Então, às vezes,
nós temos os nossos medos por dentro, nós temos as nossas aflições, nós temos as nossas angústias da alma. Mas o que Davi estava passando, e além disso tudo, Davi estava com medo, era um medo real, porque ele estava sendo perseguido neste momento por o rei Saul. O rei Saul queria tirar sua vida por inveja. E isso acontece também hoje com o servo de Deus. Sabemos de pessoas que, pelo amor do evangelho, eles correm risco de vida todos os dias. Muitos estão sendo torturados nesse momento, muitos já foram, muitos perderam suas vidas. Mas saiba, certamente eles vão morar com o Senhor lá na glória. Eles têm o seu lugar já reservado com o Senhor lá na glória. Então, importa que nós entendamos o que o Mestre quer de nós. Davi, ele estava passando por um perigo iminente, pois ele fugiu do rei Davi e ele se encontrou numa situação onde ele se encontrou com o rei daquele povo mau, que agora até eu não estou me recordando o nome aqui, que eu sou ruim para gravar, mas eu vou estar dando uma olhada aqui. Ele se encontrou com... na verdade ele estava diante do governador, né, da cidade de Gate, ou seja, do povo... do povo dos filisteus. Dos filisteus, ó. Eu vou estar lendo para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor a história. Eu vou só resumir, tá? Que se encontra, nem precisa ler, só escute. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 em diante, que nos fala assim: Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como um doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: Este homem está louco. Por que trouxeram para cá? Será que não tenho bastantes loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com suas loucuras? Então, aí a parte da história, né, que Davi estava fugindo de Saul, foi parar lá, né, diante do governador, né, de governador Aquis, que era um, né, governador do povo mau, do povo sanguinário, que era do mesmo povo, né, de Golias, né, dos filisteus. Então, quando ele viu que ele estava diante de um grande perigo iminente, que ele poderia perder sua vida, e como ele estava na direção de Deus, né, pedindo ajuda, socorro de Deus, com certeza Davi clamou naquele momento. Servos de Deus, eles clamam diante do perigo, diante da afronta, diante da dificuldade, eles não resolvem de si mesmo. Porque se ele não tivesse uma estratégia direcionada pelo Senhor Todo-Poderoso, certamente ele não viveria. Certamente ele perderia a sua vida. Mas como ele estava direcionado por Deus, ele pediu socorro de Deus naquele momento. Ele reconheceu que sem a ajuda de Deus ele não conseguiria se sair dessa situação. O que Davi fez? Ele, naquele momento, se fingiu de louco, se passou por louco. Aí vocês podem me dizer muitas das vezes, me questionar: mas irmã, um servo, uma serva de Deus pode fingir? Pode fazer de conta? Aí que está, meus amados irmãos. Deus, se você estiver firme e forte, né, nesta rocha inabalável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certamente Ele vai te dar a direção de como proceder em cada momento de sua vida. Você não vai se programar. Você não vai programar para fazer algo do tipo. Não. Não vai pensar que você, todos os dias, diante de situação, vai se fingir de louco. Não, não é assim. Você terá que estar na presença de Deus, todos os dias recorrendo a Deus, mostrando que você confia em Deus, que você está descansando em Deus, que você espera em Deus, que você pede ajuda de Deus, que você vive dependente de Deus, que você vive em obediência a Deus, que você, tudo que vai fazer, pede a direção de Deus. Certamente o Senhor vai te dar
a direção, uma estratégia para você sair deste deserto, deste momento difícil, desta afronta, né, do Golias, do gigante que se levanta todos os dias contra os servos de Deus, porque sabemos que não tem sido fácil a vida do homem e da mulher. Quando eu falo do homem e da mulher, estou falando da igreja de Cristo, da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, que lavou suas vestes, suas vestiduras, e todos os dias da sua vida procura se aproximar mais de Deus, se santificar. Procura para que não se encontre em suas vestes nenhuma manchinha. E como nós lavamos, como nós purificamos através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso, nós temos que primeiramente não negar ao Senhor no nosso dia a dia, em nossas atitudes. Não. Nós temos que primeiramente renunciar a este mundo aqui que jaz do maligno. Nós temos que nos humilhar perante o Senhor, reconhecer que nada somos sem Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor. Peça ajuda para Deus. No momento de adversidade, recorra a Deus. Não recorra ao homem, não, mas sim a Deus, que certamente o teu socorro virá. Porque diz na palavra do Senhor que ela é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Tudo está na palavra de Deus. Se o homem e a mulher de Deus observar bem esta palavra, ele não perecerá. Se o homem e a mulher de Deus, ele viver conforme, não somente ouvir, ser ouvinte, mas viver, praticar o que diz na palavra de Deus, certamente, ele vai conseguir chegar naquele grande dia diante do Senhor e se alegrar, porque vai ver, contemplar o seu mestre. E mais ainda, vai poder sentar na mesa, nas bodas do Cordeiro e se alegrar diante do Senhor. Que maravilha será! Mas isso é promessa para aqueles que perseverarem até o final, para aqueles que não se envergonharem do nome de Cristo, para aqueles que renunciarem às coisas deste mundo aqui que são passageiras. Essas coisas, nós não somos, entenda, Igreja de Cristo, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui por um curto prazo de tempo, mas nós estamos aqui para sermos preparados, sermos provados, para sermos aprovados por Deus, para estarmos aptos, para ver quem realmente é merecedor de morar com o Senhor lá na glória. Não que uns são mais e outros menos. O Senhor Deus, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Para o Senhor somos todos iguais. Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que nenhuma alma se perca. Dói, eu imagino, eu posso sentir agora o quanto dói o coração de Deus, o quanto o Senhor chora. Quanto o Senhor Jesus sente quando uma alma se perde, quando uma alma perece, como uma alma desce à sepultura sem salvação, quando uma alma, aleluia, ceifada, são levadas, meus irmãos, por demônios. É muito triste uma morte assim, e nós não queremos para nós. Eu não quero para mim, não quero para você, eu não quero para tua família, eu não quero para meus irmãos, eu não quero para o homem, para a mulher, eu não quero para nenhum ser humano, eu não quero para nenhuma alma. Por isso que eu estou aqui. E eu não vou deixar de falar a verdade do Senhor Jesus, doa quem doer. O que importa é que essa verdade seja pregada. Muitos estão dizendo que Deus não precisa deixar as coisas, estão mentindo, não precisa deixar as coisas deste mundo, não precisa abrir mão, que Deus só quer o coração, é tudo mentira. Muitos estão pregando só prosperidade. Essa prosperidade que eles estão pregando, ela não é uma prosperidade que vem de Deus, não. É uma prosperidade satânica, que só quer levar maior número de almas para o inferno. Temos que se atentar. Fujam desses canais, fujam dessas igrejas, desta denominação que se intitulam